Meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo, que Deus abençoe a sua vida. Hoje, neste sábado, estamos encerrando a nossa leitura diária desta semana, essa leitura que é concernente à primeira lição desse quarto trimestre. E esta lição, ela é muito interessante porque ela tratará acerca do mundo no qual viveu o apóstolo Paulo. Mas neste sábado, a nossa leitura diária, ela nos está proposta no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, versículo de número 1 até o versículo de número 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 1 ao 3, diz assim: Ora, havia na igreja que estava em Antioquia alguns profetas e mestres, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio de Cirene, e Manaém, que havia sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E ministrando eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separa para mim Barnabé e Saulo para a obra para a qual eu os tenho chamado. Então, eles, jejuando e orando e impondo as suas mãos sobre eles, os despediram. É muito interessante nós observarmos esta colocação que aqui nos está proposta pelo escritor Lucas. E quando Lucas ele escreve este livro de Atos dos Apóstolos, pareceu bem ao Senhor nosso Deus inspirá-lo a mencionar o momento em que o apóstolo Paulo ele é enviado para o campo missionário. E o texto que aqui nos apresenta diz que eles estavam reunidos na igreja que estava em Antioquia, junto ali estavam alguns profetas e mestres, e naquele momento eles ministrando ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo revela a sua perfeita vontade e diz: separa Barnabé e Saulo para a obra a qual os tenho chamado. E que obra era esta? Esta obra ela nos está proposta e revelada também no tema dessa leitura diária deste sábado. O tema diz o chamado de Paulo para missões. Pois bem, nós vemos aqui que o apóstolo Paulo ele é chamado para as missões, chamado por Deus, chamado pelo Espírito Santo e separado por Deus para este trabalho. Nós falamos ontem na leitura da sexta-feira que o apóstolo Paulo ele tinha um grande zelo pela religião judaica. E este zelo ele não acabou após a sua conversão, pelo contrário, ele apenas transformou o zelo pela religião judaica no zelo pela obra missionária, qual o Senhor havia o chamado. Nós compreendemos que Deus ele ama aqueles que amam a obra missionária, porque a obra missionária ela nasceu no coração de Deus. Há um escritor, um pensador muito importante na história da igreja, que ele chega a dizer que Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Nós sabemos que o Senhor entregou o seu filho a morrer por nós na cruz, e qual maior missão que há se não é essa? A missão do Senhor de salvar a humanidade que estava perdida e condenada a uma eternidade de destruição por causa dos seus pecados. Mas glória a Deus, que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, não é mesmo? E nós vemos então aqui nesse texto o chamado de Paulo para missões. Eu quero aqui trazer um dado que está sendo informado na Bíblia Missionária de Estudo, e este dado ele é muito interessante porque ele traz em números aproximados, é claro, mas as distâncias viajadas por Paulo. E aqui tem-se conhecimento de que por terra o apóstolo Paulo, em todo o seu trajetório, em todo o seu ministério, tenha viajado em torno de 13.730 quilômetros, o equivalente a aproximadamente 552 dias. Pelo mar, o apóstolo Paulo em torno de 11.050 quilômetros, que dá em torno de 111 dias. Sendo assim, um total das viagens missionárias do apóstolo Paulo durante todo o seu ministério compreenderia, segundo as informações que se tem pela Bíblia Missionária de Estudo, um tempo de 663 dias e uma distância de 24.780 quilômetros. É importante mencionar que hoje fazer-se isso de avião, de carro, não é algo tão difícil,
principalmente se for de avião. Porém, naquele tempo não havia avião, não havia carro motorizado como há nos dias atuais, e mesmo assim, o apóstolo Paulo, com todo este zelo que ele transferiu para a obra missionária, cumpriu todo esse trajeto anunciando a Cristo, anunciando a salvação que havia na pessoa de Jesus Cristo. E não apenas havia, mas ainda há nos dias de hoje. Então nós vemos nesse texto que aqui mencionamos o chamado de Paulo para as missões. E ministrando eles ao Senhor e jejuando, diz o versículo 2, disse o Espírito Santo: separa para mim Barnabé e Saulo para a obra para a qual eu os tenho chamado. E eles, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. Aqui nós vemos o início da obra missionária na vida do apóstolo Paulo, o início do chamado missionário de Paulo. Apóstolo Paulo, que é considerado o apóstolo dos gentios, como nós já falamos durante essa semana. Que Deus te abençoe. Essa foi a nossa leitura de hoje, e que este zelo que ardeu no coração do apóstolo Paulo pela obra missionária possa também arder nos nossos corações. Na obra missionária existem 3 níveis: aqueles que vão, aqueles que intercedem e aqueles que contribuem. É fato que um nível não anula o outro. Você pode ser um contribuinte, um intercessor. Você pode ser alguém que está no campo e interceder por outros campos missionários e, na medida do possível, também contribuir. Mas uma coisa é certa: Deus, o desejo de Deus é que todo aquele que se aproxima dele se envolva com aquilo que Deus se envolve. E se há algo que Deus se envolve, é a obra missionária. Então, se estamos próximos de Deus, certamente teremos desejo, ou intercedendo, ou contribuindo, ou fazendo missões. Que Deus abençoe a sua vida e que a paz de Cristo seja contigo.